E sabe, como é bom estar com vocês, sabe? Eu amo estar aqui reunidos como Casa Oxygen, e é tão bom quando nós estamos reunidos como igreja, é tão bom nós estarmos unidos. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso é incrível, é fantástico, mas eu sinto que nos últimos tempos nós perdemos o que realmente isso significa na prática. Nosso intelecto sabe disso, mas nós temos perdido isso. Por isso nós precisamos urgentemente resgatar a essência da vida em comunidade. É por isso que nós estamos nesse formato, principalmente no mundo pós-pandemia. Porque a verdade é que a pandemia nos obrigou a nos isolar uns dos outros. E o problema do isolamento é que ele foi tão difícil no começo, não é verdade? Como foi difícil para a gente não ter contato um com o outro, principalmente a gente que gosta de abraçar, não poder abraçar. Mas para muitos isso tornou-se um hábito, nós acostumamos, fala a verdade, a gente acostumou a viver durante a pandemia. Porém, viver isolado para muitas pessoas, fora de uma comunidade, fora de um círculo mais íntimo de pessoas, tornou-se normal, é natural. E mesmo a pandemia tendo passado já algum tempo, muitas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo todo, têm vivido as suas vidas de maneira mais isolada. Por exemplo, muitas pessoas optaram por trabalhar em home office. Ok, fantástico. Porém, com isso, elas acabaram perdendo o contato diário com colegas de trabalho, com fornecedores e clientes. Outro exemplo, outros deixaram de almoçar e jantar no seu restaurante favorito, porque é muito mais fácil você usar o delivery no conforto da sua casa. E nas igrejas também não foi diferente. Sabe, muitas pessoas acostumaram a assistir às reuniões, os cultos online, e mesmo a pandemia tendo terminado, e as reuniões presenciais já terem voltado há bastante tempo, elas preferiram continuar no online. Porém, o online é uma ferramenta, é uma excelente ferramenta, mas ela não cumpre com o propósito de ser igreja, onde as pessoas se reúnem e têm os seus relacionamentos transformados. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da estrutura, do prédio, mas sim das pessoas. Eu e você, nós somos igreja. Lembre-se que o ferro com ferro se afia, mas não dá para afiar um ferro online. Você já levou uma faca, que está cega? Não, eu vou levar aqui online, faço aqui uma chamada de vídeo e vai ficar tudo bem. A não ser se seja um tutorial e você tem as ferramentas corretas, mas o ferro com ferro se afia quando você tem o quê? Presencial, certo? Por isso, nós precisamos resgatar a comunidade. Então, o título da mensagem de hoje é Comunidade em busca do elo perdido. Sabe, sinceramente, eu acredito que todos nós precisamos de uma comunidade. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou para vivermos em comunidade. E se eu te disser que você não vai cumprir totalmente com o seu propósito enquanto você não estiver inserido e ser atuante dentro de uma comunidade? Será que isso é verdade que eu estou falando? Sabe, estudando a Bíblia, eu descobri que existem pelo menos 4 características ou coisas que homens e mulheres da Bíblia alcançaram nas suas vidas. A primeira coisa é que eles tinham um relacionamento com Deus, um relacionamento ativo com Deus. Isso significa, olha que interessante, que você não pode fazer a vontade de Deus sem Deus. Para isso, você precisa realmente conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus através de um relacionamento íntimo e sincero, você sabe o que Deus quer que você faça. O problema é que a gente quer fazer as coisas achando qual que é a vontade de Deus. Só que isso é achismo, não é certeza. A segunda coisa que esses homens e mulheres tinham eram dons. Deus deu isso a eles, assim como Ele deu a mim, e Deus deu a você também. Mas quando a gente fala sobre dons, geralmente a gente já pensa logo nos dons espirituais, dons de falar em língua, de ensino, de profecia. E aí você chega até a arrepiar todo, porque, ai meu Deus do céu, qual dos 12 dons da Bíblia eu tenho? Cara, isso também faz parte do pacote, mas Deus deu muito mais além do que isso. Deus te deu habilidade, Deus te deu talento. Como? Cantar, tocar. Cara, eu amo cantar. O Eliel, ele nunca deixou porque falou que eu estou fazendo muita coisa. Mas se não, eu poderia estar facilmente aqui ministrando louvor para vocês. Cara, eu e o Geraldo ia ser fantástico. Sabe, você pode tocar, ensinar, desenhar, não sei, escrever, algum dom artístico, eu não sei, tantas outras coisas que você pode imaginar que Deus deu para você. A terceira coisa que eles tinham era que eles aceitaram ao chamado de Deus para a sua vida. Você sabe o que é chamado?
Olha que interessante. Chamado é o uso intencional dos nossos dons, talentos e habilidades para impactar e expandir o reino de Deus. E então eu te pergunto, você está impactando e expandindo o reino de Deus com o seu dom, com o seu talento? Ou ele ainda está adormecido dentro de você? Ou ainda você até está usando ele, mas não para esse fim. Você usa, mas nada para que seja para o reino de Deus. Será? E por fim, a quarta coisa que esses homens e mulheres de Deus tinham era uma comunidade. Eles tinham um círculo íntimo de pessoas. Olha, para ficar mais fácil, deixa eu contar para vocês, dar um exemplo desses homens e mulheres de Deus. Primeiro, Adão. Adão, ele tinha um relacionamento com Deus, certo? Ele falava com Deus sempre na viração do dia ali no Jardim do Éden. Ok. E ele tinha dom. O seu dom era gerenciar. E ele teve que gerenciar o quê? Classificar e nomear todos os animais. Eu fico imaginando ele, a criatividade. Hipopótamo cinza, tubarão martelo. Imagina ele falando tubarão martelo sem ter visto um martelo primeiro. Deve ser uma coisa diferente. Vê isso aqui agora, pastor, na mente aqui. Sabe? E ele tinha um chamado que era dominar e governar sobre toda a terra. E ele fez isso. Ele aceitou o seu chamado. Então Deus olhou para Adão e falou que não era bom que ele ficasse só. Então Deus criou para Adão uma comunidade. Deus criou quem? Eva. Ok? Outro exemplo. Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, certo? Tanto que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tem como você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, se você não tiver um relacionamento com Deus, correto? Então você vai ser um homem que talvez em algum momento possa ter parecido em algum... Só isso, parecido com Deus. Não, parecido com Deus. E ele tinha dons e habilidades. Davi, cara, era guerreiro, pastor de ovelhas, músico, um cara fantástico, um cara incrível. E ele foi chamado para quê? Ser rei de Israel. E ele aceitou o seu chamado. Mas até isso se concretizar, ele teve que passar por um longo processo na vida dele. Mas Davi também teve uma comunidade, um círculo mais íntimo de pessoas. Nós podemos olhar para Jonatas, o seu melhor amigo, que era filho do rei Saul. E eu quero olhar com vocês também para Jesus. Jesus, pastor? Jesus com certeza tinha um relacionamento com Deus. Jesus não fazia nada sem falar com o Pai antes. E Jesus tinha dons e habilidades. Bem, acho que ele tinha todos os dons e habilidades, na verdade, né? Cura, carpintaria, milagres, dons de ensino. Cara, ele preenchia a lista de todo mundo. O que faltava nos outros ele tinha, com certeza. Mas e o seu chamado, qual que era? Salvar o mundo dando a sua vida em troca. Mas Jesus também tinha um círculo mais íntimo de pessoas, que era quem? Os seus discípulos. Então, se nós olharmos, Adão, Davi, Jesus e tantos outros homens, eles só cumpriram o seu propósito porque eles tinham um relacionamento com Deus, eles tinham dons, habilidades e talentos, e eles aceitaram o seu chamado. Mas isso só foi possível se cumprir porque eles tinham uma comunidade de pessoas, de amigos com quem eles podiam contar. Porque, caso contrário, quem seria Adão sem Eva? Se Eva não existisse, a humanidade teria parado em Adão. Quem seria Davi sem Jonatas? Se Jonatas não fosse o seu amigo, que o ajudou a fugir e se livrar tantas vezes de Saul, Davi teria morrido e não teria chegado ao reinado. E Jesus? Como o ministério de Jesus seguiria adiante, e o evangelho se espalharia e chegaria até aqui nós hoje, se ele não tivesse os 12 discípulos para continuar o seu legado. Ou seja, se você não tiver uma comunidade ou um círculo íntimo de pessoas, você nunca poderá completar completamente o seu propósito. Se o próprio Jesus precisava de um círculo íntimo de pessoas para cumprir com o seu propósito, quanto mais eu e você. Mas talvez você fale assim, ai pastor, mas é que eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Eu falo, sério? Cara, Jesus tinha que salvar o mundo inteiro, então acho que está na hora de nós revermos a nossa agenda. Porque você precisa de uma comunidade, você precisa de amigos, você precisa de um círculo íntimo, você precisa estar ao lado de pessoas que não são perfeitas, olha que incrível. Que não são perfeitas, mas assim como você, estão o quê? Numa jornada, estão num processo. Então eu te pergunto, quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que fazem parte da sua comunidade? Quem são as pessoas que caminham com você? Quem são as pessoas que realmente te conhecem? Não aquele modelão que você colocou, para que as pessoas, olha, que cara incrível, mas realmente o que está por trás de tudo isso. Quem é você? Quem você pensa que é? Ah, pegou a referência, né, pastor? Então, aqui na nossa Casa Oxygen, essa comunidade tem um nome, é o GO.
E não é somente grupo de oração, como o pastor nos ensinou, mas é um grupo de oxigênio. E também no inglês, go, de avanço. Porque quando você está com as pessoas, nós avançamos, nós crescemos. Você não fica no lugar onde você está. Mas talvez você esteja aqui pela primeira vez e você fala, o que é esse negócio de go? Então eu quero resumidamente explicar para vocês. Go, a primeira coisa que você tem que saber aqui, o go é o coração da nossa casa Oxygen. Sabe, o go é formado por uma comunidade que se encontra quinzenalmente para poder aprender mais sobre Jesus. Mas além de você ter a oportunidade de criar, de comer, se divertir, você vai poder criar vínculos de amizade, você vai ter parceiros de jornada. É por isso que nós dizemos aqui que você não anda sozinho, nós não caminhe sozinho. Só caminha sozinho quem quer. Ou seja, se você está sozinho, é porque você decidiu caminhar sozinho. Então hoje mesmo, aqui agora, dá uma olhadinha para trás, um olha para o outro, isso. Olha para trás, assim você não está vendo. Olha quanta gente incrível. Você sabia que nós estamos reunidos agora em várias comunidades? Essa reunião é um ajuntamento de vários gols. Ou seja, nós estamos juntos em pequenos grupos aqui. Isso não é incrível? Sabe, Deus nos criou para relacionar. Deus nos criou para a comunidade. E Deus nos chamou para juntos alcançarmos os outros. Mas talvez você fale, mas quem é o outro? Quem que é o outro? O outro são os perdidos, os feridos pela religião, os sem igreja, ou seja, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, escola, faculdade, o seu vizinho. Então, quem que é o outro para você hoje? Quem que é o outro para você hoje? Sabe, não precisa levantar a sua mão, mas eu quero fazer uma pergunta que você realmente reflita e seja sincero na sua resposta. Vocês estão preparados para essa pergunta? Então vamos lá. Alguém estará no céu por sua causa? Agora é silêncio, né? Agora é o momento que a gente ouve até o pernilongo passar aqui. Se você soubesse qual é a cura para o câncer ou para a AIDS, mas mantivesse isso em segredo, mesmo sabendo que milhões de pessoas morrem todos os anos, você acha que você estaria demonstrando amor pela humanidade? Vamos supor que você descobrisse como aumentar e melhorar a duração da vida humana, por exemplo, em 50 anos. Você ia compartilhar isso com as pessoas? Sim, eu espero que sim, pelo menos. Agora, como cristãos que conhecem a Jesus e possuem a vida eterna, nós temos uma mensagem muito mais importante, duradoura e urgente para compartilhar com as pessoas, porque não se trata apenas de um momento, mas se trata de um destino eterno. Agora, se nós não fizermos isso, você acha que nós estamos demonstrando o amor? Sabe por quê? Porque o amor preocupa-se com o destino de todos. O amor não nos dá escolha. E sabe quem é amor? Deus. Deus é amor. Tem uma música, cara, que eu gosto muito, que ela diz assim a letra dela: a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor, se Ele é o amor? Verdade é vaidade sem amor. Palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Cara, é isso. Como nós podemos falar que nós amamos a Deus? Pensa nisso. Se nós não amamos o que Deus ama, e sabe o que Deus ama? Pessoas. Deus ama pessoas. Como nós podemos falar que nós queremos fazer o propósito de Deus, se todo o propósito dado por Deus envolve pessoas? O problema é que a gente quer cumprir um propósito isolado. Não, pastor, porque eu sozinho sou melhor. Eu sozinho dou conta do recado. Eu sozinho chuto, cabeceio, faço gol e defendo às vezes. Eu sozinho empato o jogo, porque aí ninguém sai triste. Ou seja, se você está sozinho, você está empatando, cara, a sua vida e de outra pessoa que poderia estar recebendo o que Deus colocou na sua vida. Lembre-se que o seu dom é para você ajudar no cumprimento do seu chamado, mas o seu propósito só se cumpre quando você tem pessoas ao seu lado. Então eu te pergunto, como alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus? Qual a melhor maneira que nós podemos fazer isso como igreja ou num pequeno grupo? Através de 3 passos ou 3 etapas. Então, se você estiver anotando, o primeiro passo é sendo intencional. Repita comigo, sendo intencional. A primeira coisa é termos a intenção de fazer. Está na hora de começarmos a nos preocupar com o destino eterno das pessoas. Mas para isso algo deve acontecer. Você deve se mover em direção a elas. O problema é que nós queremos que as pessoas cheguem até nós. Mas você deve se mover em direção a elas.
Sabe, ficar na sua, em silêncio, que é até conveniente, é cômodo, é confortável, mas não é uma demonstração de amor. A Bíblia nos ensina, então, 4 meios em como nós podemos ser mais assertivos em apresentar Jesus às pessoas. Olha comigo o texto de Colossenses 4, 5 e 6, que dizem: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo, o quê? Todas as oportunidades. O seu falar seja agressivo, é isso? Não. Seja como? Agradável e temperado com sal, para que saibam como ignorar a cada um. Para que saibam como? Então, a primeira coisa que nós devemos saber, que esse texto nos ensina, é que ser sábio no procedimento para falar com todos aqueles que não têm a sua fé ainda em Jesus. Então, por isso, você também não vai ficar usando os jargões crentez, ou varão de muita autoridade, que já perdeu o amigo do cara. O que é varão? Ou vaso de alabastro. Cara, o que é isso? Isso não estava aqui, deixa eu voltar para o texto. Isso significa que aquilo que você diz, que aquilo que você faz, é um testemunho contra ou a favor a Jesus. Se você diz que você é um cristão, as pessoas elas vão te julgar, elas vão te observar e vão te colocar à prova para saber se você realmente é. Sabe, elas querem saber como você lida com os problemas do dia a dia, como você lida com as irritações, frustrações, decepções, desapontamentos e principalmente como andam os seus relacionamentos. Principalmente você que é casada, quer saber se você honra a sua esposa ou seu marido quando você está distante dele. Porque se você não honra a pessoa que está do seu lado, como você vai honrar aquele que você não vê? Sabe, a segunda coisa que o texto nos ensina é aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Isso quer dizer que você tem que estar atento. Não anda tipo assim em Nárnia, nem vendo o que está acontecendo ao seu redor, esteja atento. Mas para isso, a sua vida deve estar em constante conexão com Deus. Porque quanto mais conexão, quanto mais intimidade estiver entre você e Deus, mais sensível você estará em relação às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Faz sentido para vocês isso? Por exemplo, você sabia que essa série de mensagens é uma excelente oportunidade para você convidar os seus melhores amigos e a sua família para estar aqui com você? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você já convidou alguém? Também é o melhor momento para você estar num dos nossos gols? A princípio, se você não faz parte de um dos nossos gols, cara, você está perdendo tempo. Porque você está perdendo tempo de se conectar com uma galera incrível. Como o pastor disse, nós damos as ferramentas, mas para funcionar você tem que usar o quê? A ferramenta. Deixa eu falar, comunidade não se faz por osmose, mas com relacionamento. Então, não, pastor, eu não faço ainda, não estou no gol não está, meu filho? Então eu vou te ensinar. Você vai entrar no site da igreja, ou você vai baixar o aplicativo, e você vai fazer sua inscrição. Não é simples, fácil. E aí nós vamos te direcionar para um grupo de pessoas que faz parte do seu perfil. Cara, imagina só uma família com filhos pequenos. Você vai estar num gol com pessoas que têm uma família com filhos pequenos. E assim você vai poder se relacionar com elas. E lembre-se de uma coisa, Deus nunca fez uma pessoa a qual Ele não amasse. Então, fica atento. A terceira coisa que nós aprendemos é que o meu falar deve ser agradável e temperado com sal. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Sabe, quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, é muito tentador nós queremos pregar e enfiar goela abaixo as verdades. E até mesmo manipular as pessoas para isso. Mas, dessa maneira, ao invés de você atrair as pessoas para você, você vai afastar as pessoas de você. Porque as pessoas são atraídas pelo amor. Por isso, cuidado na maneira como você fala. Seja gentil e cheio de graça, não só engraçado e divertido, mas cheio da graça de Deus. E lembre-se que a vida cristã é uma jornada, e nessa jornada cada um tem um ritmo. Ou seja, por isso não compare a sua jornada com a jornada do outro. Sabe por quê? Porque você tende a olhar para o que está atrás de você, mas você se esquece que tem alguém na sua frente também. Ou seja, não é uma competição para ver quem chega em primeiro. É uma jornada para que todos cheguem ao destino final. E a quarta e última coisa que nós aprendemos com o texto de Colossenses é estar prontos para responder a cada um. Isso requer de nós preparo e intencionalidade. Você tem sido intencional na maneira como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem se preparado para ser alguém que inspire outros a ser como você é? Porque quando seus amigos olham para você, preste atenção nisso. Quando seus amigos olham para você, eles querem ter aquilo que você tem. E eu não estou falando de bens materiais, ou aquilo que você conquistou. Não, eles querem ter o Jesus que você diz ter.
Eles querem conhecer o evangelho que você vive. Sabe, eu sei que isso pode parecer duro, cara, mas é verdade, porque está na hora de nós amarmos o que Deus ama e se preocupar com o que Deus se preocupa, que são pessoas. Para isso nós devemos ser intencionais em tudo que nós falamos. Nós devemos ser intencionais quando você está, igual hoje, por exemplo, reunido com a sua família ao sair daqui. Seja intencional. Então, vamos supor que você vai se encontrar com um amigo seu, ou com um parente seu, familiar, que não é cristão. Ao invés de chegar lá criticando o pastor, chega lá falando como Jesus tem feito na sua vida. Porque tem muita gente que fala assim, não vamos lá na igreja comigo. Eu não, imagina, seu pastor é o terror. Fala tão mal. Não, a sua liderança, o seu líder. Não, nossa, mas o louvor errou a nota. Cuidado com o que você fala. Mesmo que você não concorde com algo, cuidado com o que você está plantando, porque aquilo que você fala vai cair no coração de uma pessoa, e aquilo vai criar raiz. Então está na hora de nós produzirmos raiz que deem frutos. Amém? Muito bom. E como nós podemos fazer isso dar certo? Segunda etapa, restaurando o elo perdido. Filipenses 1, 27, a parte B diz: saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, e em um só propósito, lutando o quê? Juntos, pela fé que é proclamada nas boas novas. No reino de Deus, o nós é muito mais poderoso do que o eu. Há muito mais força na parceria, principalmente quando nós nos unimos para falar de Jesus às pessoas. Cara, o nosso papel é sermos cooperadores de Deus. O problema é que a gente quer fazer as coisas juntos. E esse é o propósito da comunidade. Esse é o propósito do nosso grupo, do nosso Go. Porque é permitir que nós possamos trabalhar juntos, lado a lado, num esforço de levar os nossos amigos e familiares até Jesus. Juntos nós podemos concentrar as nossas forças e realmente encorajar uns aos outros para trazer pessoas, o quê? A presença de Jesus. É disso que se trata. Sabe, nós teríamos que fazer menos evangelismo se nós fizéssemos comunidade. É muito mais fácil quando nós estamos juntos, num pequeno grupo. No meio da multidão, a gente se perde. Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Cara, isso é incrível. Como é bom quando você tem pessoas ao seu redor, com quem você pode contar. Isso é um elo. Você sabe o que é um elo? Numa corrente, os elos são as argolas, que quando são soldadas umas às outras. Por que elas são soldadas? Porque assim ela garante muito mais segurança, estabilidade e resistência para o uso a qual ela foi destinada. Agora, todo mundo já usou uma corrente em algum momento, certo? Ah, pastor, nunca tive a oportunidade de pegar uma corrente. Você já usou uma correntinha? Serve, tem a argola, tem elo. Se saiu um elo da sua corrente, ela serve para alguma coisa? Às vezes você nem percebe que ela está fora, isso que é o pior. Tem muita gente que está fora, a gente nem está percebendo que ela está fora. Mas, aqui entre nós, sabe o que isso significa? Os elos? Uma conexão, primeiro, com Deus, mas também entre eu e você. Ou seja, o elo é a comunidade é o plano de Deus, mas em contrapartida, o isolamento é o plano do diabo. Por quê? Porque quando você está isolado, você se torna uma presa fácil, você fica facinho para ele pegar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem romper nas suas vidas? Porque elas estão lutando sozinho. Sabe por quê? Talvez você não conseguiu ainda vencer a pornografia, porque você está lutando sozinho e ninguém sabe que você tem esse problema. Sabe por que muitos casamentos estão desmoronando? Porque você não tem casais com quem você pode compartilhar. E você demonstra que você é um casal lindo, fofinho na internet. Uma máscara, mas está em ruínas. É por isso que muitas coisas não avançam na sua vida. Por isso nós precisamos urgentemente restaurar o elo perdido, porque as pessoas quando estão sozinhas, isoladas umas das outras, elas se tornam vulneráveis e presas fáceis. Por isso que elas não continuam. É por isso que você precisa estar nos nossos gols. Não somente para comer, beber, ouvir uma palavra, mas principalmente para você criar vínculos, para você criar elos permanentes. Cara, como é bom ter pessoas ao nosso lado. Cara, eu tenho muitas pessoas que estão ao meu lado, pessoas na qual nós formamos elos permanentes. Por exemplo, a nossa liderança do Oxygen One é formada por pessoas, ok, mas são pessoas que se tornaram amigas.
nós criamos vínculos de amizade, e nós buscamos o reino de Deus juntos. Assim como os nossos goals, os nossos miles, nós sempre estamos em comunidade. Essa é a minha rede de apoio. Vocês devem ter visto nas redes sociais. O grupo de pastores da nossa casa, nós nos reunimos para comer, fazendo um sacrifício a Deus com holocaustos de boi gordo. Cara, você pode fazer com o seu gol também, fantástico. E como foi bom nós cantarmos até não aguentar mais. Até não tiver mais dedo para tocar ou voz para cantar. Foi ali que o pessoal descobriu que eu poderia estar no louvor, Léo. Foi ali. Vai falar que você vai pregar no domingo, então, pastor. Canta, não canta não. Guarda a sua voz. Eu não entendi muito bem, eu acho que eles... É melhor, Léo, é verdade. Sabe, eu não caminho sozinho, sabe por quê? Porque sozinho a minha chance de cair, de errar, de tropeçar, é muito maior. Eclesiastes 4,12 diz, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Eu quero mostrar como isso funciona, e agora vai ser sem ensaio. Léo, vem aqui. Ele não estava sabendo disso. Olha que incrível isso. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Pode ficar bonitinho aqui. Olha para a igreja. Esse é o Léo, gente. Quando eu estou sozinho, o inimigo pode me atacar, por quê? Porque eu consigo só ver o que está na minha frente. Eu nunca consigo ver o que está por trás. Então eu me torno uma presa fácil. Mas, quando tem alguém lado a lado comigo, fica de costa. Costa a costa comigo, sabe o que acontece? Vai girando. Cara, eu consigo me proteger. Por quê? Eu consigo enxergar coisas que o outro não enxerga. Eu consigo ver pontos cegos que o outro tem. Isso vice-versa. Isso é incrível. Pode. Microfone branco. Isso. Nós ficamos alertas. Isso vice-versa. Então, por exemplo, fica de costa. Se eu estou lutando com orgulho e ele começou a perceber que isso fez o quê? A minha vida mudar, ele vai poder olhar para mim e falar, Tiago, cara, eu estou vendo coisas que você não enxerga na sua vida. Mas sabe qual que é o problema? Deus manda pessoas para as nossas vidas. Mas ao invés de queremos ficar lado a lado ou costa a costa, sabe o que a gente prefere? Ficar frente a frente. E quando eu fico frente a frente, eu começo a ver o erro do outro. Eu começo a ver que ele é mais pecador que eu. Eu começo a ver coisas que eu não deveria ver. Eu começo a me comparar com o outro. E sabe qual que é o problema disso? Nós dois acabamos sendo atacados. Por quê? Porque nós dois estamos desprotegidos. Pode sentar, Léo. Sabe, mas a parceria de jornada, ela não existe para eu me comparar, ou para eu ficar procurando defeito no outro, não é isso que Jesus nos chamou. Mas para nos protegermos e nos ajudarmos um ao outro, é para isso que você tem que estar num gol. É por isso que você não precisa andar sozinho, sabe? Eu tenho pessoas assim na minha vida, a pastora Vanessa, nós estamos juntos há 18 anos, olha que incrível, 18 anos que ela é a mulher mais abençoada dessa terra, sabe? E nesse processo nós conseguimos o quê? Nos apoiar e vencer ataques do inimigo que vem contra o nosso ministério, contra os nossos negócios, contra a nossa família, sabe? Nesse processo nós nos ajudamos em amor, a enxergar coisas que o outro não vê. Quantas vezes ela não olhou para mim e falou assim, amor, está errado isso? Sabe, situações que eu queria tomar decisões erradas, justamente porque eu não estava enxergando o que estava por trás. Mas como nós temos uma parceria, ela vê coisas que eu não vejo, assim como eu vejo coisas que ela não consegue ver. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? É por isso que nós precisamos restaurar o elo perdido dos relacionamentos. É por isso que o nós é mais poderoso do que o eu. E quando nós entendemos isso, a gente começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. A nossa atitude com elas muda, o nosso coração se abre. E sabe o que acontece quando o nosso coração se abre para as pessoas? A nossa casa também se abre, porque um coração aberto nos leva a ter lares abertos. 1 Pedro 4,9 diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sabe, a hospitalidade não é só uma opção para os cristãos, embora muitos acreditem que seja.
Ela é um mandamento, é um dom que deve ser cultivado. Se todos nós, imagine comigo, se todos nós, cristãos, abríssemos as nossas casas e praticássemos a hospitalidade como a Bíblia ordena, nós poderíamos impactar e modificar a estrutura da nossa sociedade de uma maneira muito mais significativa. Aí sim, nós desempenharíamos um papel importante na salvação espiritual, moral e emocional das pessoas. Aí teria muito mais sentido. Mas, infelizmente, muitos ainda não compreenderam o que significa hospitalidade e nem o poder da hospitalidade. Escute isso, a nossa hospitalidade é um reflexo do nosso coração, ou seja, é um reflexo de quem nós somos. Sabe, eu amo receber pessoas em casa. A nossa casa vive cheia de pessoas. Quantas pessoas não passaram por lá e foram abençoadas? Quantos não foram motivados, animados e restaurados? Quantos jovens e adolescentes não ouviram falar sobre Jesus durante uma refeição? Quantos também não nos procuraram querendo abrir mão de tudo, do seu chamado ministério, até mesmo de Jesus, porque estavam cansados e frustrados, mas ali receberam uma palavra de ânimo e de encorajamento e seguiram firmes? Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que nós não temos uma casa apenas para morar, para comer, para dormir, e muito menos para impressionar as pessoas, não. Nós descobrimos que o nosso lar é um lugar para abençoar os outros. É por isso que nós constantemente incentivamos você a abrir a sua casa para um gol. Sabe, não importa se a sua casa é grande ou pequena, se ela é bem decorada, se ela é mais simples, se ela é perto, se ela é longe. Lembre-se que nós estamos falando sobre hospitalidade e não sobre metro quadrado. A hospitalidade não tenta impressionar, mas amar e servir. A hospitalidade privilegia as pessoas. Ela deixa de lado o orgulho e não se preocupa se o outro vai ver alguma vulnerabilidade minha ou ver quem eu sou. Pelo contrário, é justamente isso que nós queremos. Porque pelo fato de eu demonstrar algo que eu não sou, as pessoas se sentem à vontade. Então elas se desarmam e assim elas podem começar a ouvir, ver e receber o amor de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso me mover em direção a elas. Ou seja, eu preciso estar disponível, acessível e ser hospitaleiro. Sabe, ser hospitaleiro significa trazer o outro para perto. E assim, juntos aprendemos como Jesus vive através dos nossos relacionamentos. Então, quando nós abrimos as nossas casas, sabe o que as pessoas encontram? Abrigo e cura, porque elas encontram Jesus. E elas descobrem que mais importante do que saber onde eu moro, é saber que Jesus mora ali. Amém? Isso nos leva à terceira e última etapa do processo, que é demonstrando amor e aceitação. Vamos falar juntos? Demonstrando amor e aceitação. Mas pastor, eu vou abrir a minha casa para qualquer pessoa, para quem eu não conheço. Eu vou abrir a casa para um pecador. E agora? Eu vou responder para vocês com uma Bíblia, posso? Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu já poderia parar a ministração por aqui, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Nós devemos aceitar o outro como Jesus me aceita, e quando eu faço isso, eu glorifico ao Deus. Isso quer dizer que o outro pode ser inclusive alguém que não crê como você crê, que não pensa como você pensa, mas mesmo essa pessoa não pensando como você pensa, não crendo naquilo que você crê, saiba que Jesus também morreu por ela. Está na hora de nós pararmos de rejeitar as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferentes de nós, sabe por quê? Porque Jesus não evitava ficar com os pecadores, Ele não focalizava o pecado, mas sim a pessoa que Deus queria que ela fosse ao criá-la. É por isso que nós temos uma frase gigante ali no nosso hall: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sabe, essa frase não é somente uma frase de efeito, mas é uma verdade na qual nós acreditamos e vivemos, porque caso contrário, eu não poderia estar aqui hoje. Jesus sabia qual era o propósito dele, e por isso ele ficava tão à vontade no meio dos pecadores. E mesmo Ele quer que a gente faça isso, eu e você. Ele quer que nós continuamos. O desejo de Deus é que você dedique tempo suficiente para os cristãos, mas também para os não cristãos. Sabe por quê? Porque o tempo é uma bênção. Sabe por que o tempo é uma bênção? Porque é algo que não pode ser recuperado. É por isso que eu prefiro falar que eu estou investindo o meu tempo numa pessoa do que eu estou gastando o meu tempo com ela. Mas o problema é que,
para muitos, quanto mais eles avançam na sua caminhada cristã, menos tempo eles investem nas pessoas de fora. E por isso, mais isolados eles acabam ficando. E no fim das contas, se fecham em si mesmo, criam grupos dos santos perfeitos e salvos, o SPS, e assim deixam de ter amizades com quem Jesus queria que eles alcançassem. Sabe por que Jesus quer que nós sejamos amigos dos de fora? Porque Ele sabe que o nosso testemunho começa com a nossa amizade. Porque quando nós nos tornamos amigos, nós conquistamos o direito de compartilhar o Evangelho através do relacionamento. E você sabia que os de fora, os não cristãos, não são de outro mundo, né? Eles não são esquisitos. É verdade. E assim como vocês também querem amizades. E não superficiais, eles querem amizades profundas, verdadeiras e incentivadoras. Sabe, eu não estou pedindo para você amar o pecado, mas para você amar a pessoa que peca. E as pessoas sabem como você realmente as ama, sabe por quê? Porque quando você ama, você demonstra. 1 João 3,8 diz, quando eu li esse texto, eu imaginei a pastora Mari falando, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olhe para Jesus. Jesus, ele parava tudo o que ele estava fazendo, quando as pessoas precisavam da sua ajuda, do conforto, proteção, ou resposta para alguma dúvida que elas tinham. Sabe, a nossa atitude em relação ao amor deve ser, primeiro mostre, depois fale. E Jesus definiu o amor como sendo ir ao encontro das necessidades. E ele demonstrou que fé e serviço andam lado a lado. Porque o seu servir é um reflexo da sua fé em Deus. Tiago 2, 14 a 16 vai dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Sabe, está na hora de nós sermos praticantes da palavra, e não somente ouvintes ou falantes, porque a gente gosta de falar, né? Francisco de Assis diz, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Sabe, Jesus era especialista em servir as pessoas, e ele demonstrava seu amor por elas, não somente com palavras de afirmação, conselhos ou conversa, mas por demonstração de amor. E nada do que ele fazia o rebaixava, porque tudo que ele fazia era uma resposta ao seu amor por nós. Então eu te pergunto, tudo que você faz em relação aos seus amigos e familiares, é uma resposta ao seu amor por elas? Então, com quem você tem compartilhado o evangelho de maneira intencional hoje? Se você não tem, comece a ser intencional naquilo que você faz. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ganhamos um novo papel. E a nossa tarefa agora é representar Jesus, representar os interesses de Jesus aqui na terra. Nós somos a sua extensão aqui na terra, ou seja, nós somos as suas mãos, boca e pés. Nós representamos Jesus em todos os lugares. Onde? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no hospital, no funeral, numa festa de casamento, numa conversa, num jantar, numa reunião de negócios. E aí é muito bom na reunião de negócios, porque aí você não vai dar aquele jeitinho de, você sabe. Então, representa Jesus, meu filho. Vai dar bom. As pessoas vão ver você e falar, cara, esse cara é um cara diferente. Essa mulher é uma mulher diferente. Ela não age como as outras pessoas agem. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós atuamos como embaixadores de Cristo. E esse papel não é um simples emprego, mas é o nosso mais alto propósito. Então eu te pergunto, nós queremos impressionar ou influenciar as pessoas? Você tem mais se preocupado em impressionar quem está ao seu lado ou influenciar elas? Sabe por quê? Se o nosso objetivo for impressionar as pessoas, nós podemos fazer isso à distância. Porém, isso vai acabar distanciando elas do reino de Deus. Mas, se nós quisermos influenciar as pessoas, inclusive aquelas que não pensam ou creem como você, nós devemos nos aproximar o suficiente para que elas vejam as nossas vulnerabilidades, ou seja, os nossos erros e fragilidades. Porque através disso, elas poderão ver que a nossa fé é algo realmente real e necessária. Vocês se lembram que no início dessa palavra, eu disse que nenhum propósito se cumpre plenamente até que você tenha uma comunidade ou um círculo íntimo. Vocês se lembram disso? Sabe o que isso significa? Significa que em alguns momentos, você precisará abrir espaço
na sua casa, na sua sala ou na sua vida, para que outras pessoas entrem. Chegou alguém pro meu pastor, eu vou até aqui. Tá ansioso, né? Tocando, não para de tocar. Ô, Eliel! Ô, meu amigo Eliel, pode aplaudir o Eliel. Seja bem-vindo. Chegou atrasado, mas tudo bem. Já que você chegou atrasado, ajuda aqui a carregar aqui. Você pode colocar ali para mim, já que a gente já vai começar o nosso gol aqui. Seja muito bem-vindo, essa galera é incrível. Que bom que você está aqui, a gente está muito feliz que você esteja participando. Pode deixar aí mesmo, tá bom, tá ótimo. Deixa eu apresentar essa galera incrível para vocês. Pessoal, esse aqui é o Eliel, todo mundo fala, oi Eliel. Que bom estar aqui. Tô brincando, não vou cantar essa música não, né? Pode sentar, fica à vontade. Olha, tem a mesa aqui preparada para você, fica à vontade. Eu sei que você gosta de comer, então manda bala. Sabe? Quando eu crio espaço para mais pessoas entrarem na minha casa ou na minha vida, eu começo realmente a restaurar o elo perdido. Eu começo a restaurar o princípio da comunidade, dos relacionamentos. Então, o que eu aprendo com isso? Que, em primeiro lugar, eu devo estar alicerçado em Deus. Lembra que o propósito começa com o meu relacionamento com Deus? Então, imagine que isso daqui significa, essa corda significa o meu relacionamento com Deus, ok? Vou pedir sua ajuda. Você pode vir aqui? Você vai segurar no microfone para que eu possa falar. Ah, o backstage vai vir? Não, tá bom. Backstage, obrigado. O meu relacionamento com Deus, ele tem que estar firme. Porque o meu elo principal, o meu vínculo principal é com Deus. E quando eu estou firme em Deus, cara, eu posso segurar. Porque eu não estou alicerçado, eu não estou preso em qualquer coisa, mas em Deus. Mas sozinho eu não consigo cumprir o meu propósito. Eu preciso alcançar outras pessoas. E é isso que acontece. Porque eu estou alicerçado em Deus. Tenho um relacionamento com Deus. Assim, eu posso usar o meu dom para alcançar outras pessoas. E juntos, nós formamos uma comunidade. E juntos, nós alcançamos e cumprimos com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o elo dos relacionamentos. Vocês conseguem perceber? Eu não vou soltar a corda, mas todo mundo ia cair. Mas imagina se tudo... Imagina o que aconteceria. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, nós precisamos ser... Pode continuar aqui, Má. Precisamos ser o elo mais forte de uma comunidade. Porque outras pessoas podem estar... Dá a corda aí. Muitas pessoas podem estar realmente precisando da nossa ajuda. E é exatamente isso que aconteceu há 2 anos atrás. Pode puxar, Eliel. 2 anos atrás, o Eliel estava passando um dos momentos mais difíceis da vida dele, quando o Theo nasceu. E quando o Theo nasceu, com problemas por conta do parto, eu estava com o Eliel lá no hospital. No momento de dor, de sofrimento, não sabendo se o seu filho ia sobreviver, não sabendo. Então, naquele momento, porque eu estava alicerçado em Deus, eu estava firme, eu precisava ser o elo mais forte. E para isso, eu consegui puxar. Eliel, você não caminha sozinho. Cara, a gente está junto, a gente vai orar junto. O Theo vai viver, o Theo é um presente de Deus. Não desista, eu estou aqui por você, eu estou aqui com você. É isso que significa quando você tem um elo, quando você está com as pessoas. Mas isso só é possível porque eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho um elo com o Eliel. Se isso não existisse, ele estaria sozinho, sofrendo na frente daquele hospital. Faz sentido para vocês? Sabe, nessa história eu era o elo mais forte, mas eu também já fui o elo mais fraco. Tempo atrás, depois de uma reunião de domingo, eu estava muito mal, eu estava muito triste. Eu estava, na verdade, meio que desesperado. E eu saí da reunião aqui, nós tínhamos 2 reuniões somente, na época. E eu fui comer um lanche com a minha família, e ali eu comecei a conversar com a Nessa. E eu comecei a abrir o meu coração, comecei a chorar. E quem me conhece sabe, quando eu choro é porque o negócio está feio mesmo, porque já era, né? E eu querendo desistir de tudo, falando, amor, isso não é para mim, eu não aguento mais, eu acho que Deus se enganou comigo, eu quero parar.
eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. E ela falou, não, amor, você não vai ficar desse jeito, eu vou ligar para o pastor Claudinei. Você fala, você não está doido? Vai ligar para o homem depois das 10 da noite, 10:30 da noite, no domingo, depois que ele pregou? Não, não vai fazer isso, não, eu vou. E ela ligou para a pastora Mária atendeu, ela falou, vem para cá. A gente estava com as crianças, e eu não queria que as crianças me vissem daquele jeito. Nessa hora, você precisa ter pessoas que andam ao seu lado. Eu liguei para o Evertinho, você está de boa? Lógico que está de boa, 11 horas da noite, fazendo o quê? Tá de boa, tô de boa. Cara, eu preciso resolver uma coisa com o pastor Claudinei. Ainda bem que ele não é um cara curioso. Se fosse eu, falasse, mas o que o pastor Claudinei domingo 11 da noite, né? Cara, eu preciso ir lá. Você fica com as crianças pra gente? Fico. Deixei as crianças lá. Cheguei na casa do pastor com aquela cara de vergonha, incomodando o pastor, 11 horas da noite. Daí ele falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele comprou uma pizza, a gente comeu. E eu comecei a abrir meu coração, comecei a vomitar tudo para ele. Comecei a falar. Pastor, eu não quero mais, eu vou desistir, eu não quero mais. E comecei a falar com ele, eu chorava. E eu sei que eu cheguei naquele momento, nós conversamos. Nós passamos a madrugada ali. Eu sei que eu cheguei chorando, em desespero, mas eu saí leve e feliz e convicto. Mas talvez você fale, mas para você é fácil, você é pastor, então o pastor fez um atendimento pastoral com você, não. Para isso eu poderia ter marcado um horário no gabinete. Eu estava lá, tarde da noite de um domingo, porque nós temos vínculos de amizade, nós participamos do mesmo gol. É por isso que eu estava ali. Porque eu estava ali, não por um aconselhamento pastoral, mas eu estava ali conversando com um amigo. Essa é a diferença. É por isso que nós falamos para você não caminhar sozinho. Quando você permite que Deus seja o primeiro na sua vida, cara, quando Ele é o seu elo principal, você vai ser um elo mais forte para as pessoas. Mas sabe que um momento você vai precisar de um outro elo mais forte do que você. E aí você vai poder contar com as pessoas que estão ao seu redor. Então eu te pergunto, você está disposto a se doar pelo outro? Você está disposto a resgatar o elo perdido? Você está disposto a ser esse elo? Esse é o poder da comunidade, essa é a minha comunidade, e nessa comunidade eu sirvo, mas também sou servido, eu amo, mas também sou amado, eu dou e eu recebo, eu aconselho, mas eu também sou aconselhado, eu motivo, mas também sou motivado, eu levanto, mas também sou levantado. Sabe, fazer parte ativa de uma comunidade é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Sabe, porque as pessoas são importantes, você é importante, seus amigos e familiares, eles são importantes. Por isso, sorria. O seu sorriso pode salvar o dia de alguém. Seja gentil, seja simpático, sirva em amor, fale com as pessoas, elas não mordem, por incrível que pareça. Cara, e sacrifique-se. Sacrifique seu tempo, sua energia, o seu ego, saia da sua zona de conforto. Porque grandes sacrifícios equivalem a grande influência. Se os seus sacrifícios puderem mudar o mundo de alguém, não vale a pena? Até onde você está disposto a ir para cumprir plenamente o propósito na qual Deus te chamou? Então eu te pergunto, você está disposto a resgatar o elo perdido? Você está disposto a ser um elo mais forte para as pessoas? Até onde você está disposto a ir para se conectar, amar e servir as pessoas? Feche seus olhos.